Aleluia. Hoje eu estarei falando sobre o pastor, o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E eu espero que você receba esta bênção de Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. O pastor amado, aleluia. É tão bom quando você tem alguém que te abraça, que cuida de você, que te ama, que luta por você e preza pela tua alegria, pela tua segurança, o pastor amado. É sobre esse pastor que eu quero falar, não um pastor qualquer, mas eu quero falar sobre Jesus, o pastor amado. E João, ele utiliza imagens de ovelhas, de apriscos, pastor pintando um retrato vívido das regiões rurais do Oriente Médio. Figuras que parecem distantes do nosso contexto urbano industrializado. As suas lições permanecem profundamente relevantes em nossas vidas. Paulo, em sua exortação aos líderes espirituais da igreja de Éfeso, em Atos 20, 28, então, amados, a internet está oscilando. Se cair, eu não vou fazer live mais, tá? Ele destaca a conexão entre o pastor e as suas ovelhas como um tema recorrente em toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus. Verdades associadas ao relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Ele revela muitos aspectos essenciais de quem Jesus é e do que Ele deseja para nós. Os símbolos apresentados neste capítulo nos ajudam a compreender a missão de Cristo e a resposta a ela. E qual era a missão do milagroso? Qual era a missão do divino Emanuel? A missão dele era amar. A missão dele era acolher. A missão dele era abraçar. A missão dele era buscar. A missão dele era cuidar, zelar e tratar bem. Esse era o trabalho de Jesus. Por isso que ele disse: eu não vos condeno. Eu não vim para condenar. Eu não vim para condenar. Eu não vim para condenar.
Mas ouvi para que tenham vida e a tenham com maior abundância. Glória a Deus. É um relacionamento. É uma comunhão entre o pastor e as suas ovelhas. E aqui começa a revelar os aspectos de cada ovelha, de quem é Jesus, o que Ele deseja para nós, o que Ele deseja para você, o que Ele deseja para cada um de nós que somos seus filhos amados. Então, vou te apresentar hoje o capítulo 10 de João. É uma abordagem muito prática para interpretar este capítulo. Parece complexo, mas não é. Eu vou focar nas declarações principais que Jesus fala sobre si mesmo. Eu vou tentar captar de forma mais clara as lições espirituais, os desafios que Ele propôs para nós. Amém? A parábola do bom pastor em João 10. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. E traz elas para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E Jesus disse-lhe esta parábola. Mas eles não entenderam o que era que dizia, e tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou o portal. Se alguém entra por mim, vai se salvar e vai achar pastagem. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em maior abundância. E a tenham em maior abundância. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, aquele que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele vê o lobo vindo, ele deixa as ovelhas e ele foge. E o lobo
as arrebata e dispersa as ovelhas e ele foge. E o lobo as arrebata e ele dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. O Pai também me conhece. Mas também eu conheço o Pai. E dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O capítulo 10 do Evangelho de João surge como a continuação do confronto entre Jesus e os líderes judeus. Isso ocorreu quando houve a expulsão do mendigo da sinagoga. Após ele falar brevemente sobre luz e trevas, Jesus agora ele entroniza a parábola do pastor e das ovelhas. É uma imagem profundamente familiar para os judeus. O pastor representava os líderes religiosos espirituais e os políticos como reis e profetas. Israel era visto como o rebanho de Deus. O Salmo 100, versículo 3 fala sobre isso, o rebanho de Deus. E esse contexto ganha maior profundidade à luz, maior. Por quê? Que ele ganha maior profundidade à luz. Porque Jesus inicia o seu discurso com uma ilustração amplamente compreendida pelos ouvintes. Esta era a pregação de Jesus. Ele fala sobre aprisco. Os apriscos eram feitos de pedras. E com uma cobertura única. Era o lugar onde o rebanho permanecia protegido durante a noite. Ele era protegido durante a noite. O rebanho e Jesus, ele fala sobre esta palavra aprisco. Aprisco. O pastor era um porteiro. Literalmente, esse porteiro, ele deitava na entrada do aprisco. E ele era o portal do aprisco. Pela manhã, os pastores clamavam, chamavam suas ovelhas, que reconheciam suas vozes. E separavam-se então dos outros rebanhos que dividiam o mesmo espaço. Cada rebanho conhecia a voz do seu pastor. Era legal, né? Havia muitas ovelhas ali. Do rebanho do Antônio, do rebanho do Pedro, ovelhas do rebanho de Tiago, do rebanho
do apóstolo André. E cada um tinha que chamar as ovelhas com sua voz. Aí havia a separação. Então, nesse momento agora, Jesus ele se destaca como o verdadeiro pastor, que entra pela porta, sendo reconhecido pelo porteiro. Já os ladrões e salteadores são incapazes de usar a porta. Eles não usam o portal. Porque o porteiro estava ali vigiando a entrada e protegendo aquela entrada. É por isso que os ladrões e salteadores, incapazes de usar esta porta, precisavam escalar os muros para acessar o aprisco. Porque eles eram ladrões. Os ladrões e salteadores, incapazes de usar esta porta, precisavam escalar os muros para acessar o aprisco. Porque eles eram ladrões. Eles eram ladrões. Contudo, as ovelhas, elas não seguiam estranhos. E muitos hoje seguem estranhos, pois apenas confiavam na voz do seu pastor. Então Jesus, quando ele faz esta metáfora, ele revela a incapacidade dos falsos pastores de conduzir as ovelhas de forma legítima. Eles não têm força para conduzir o rebanho. E é o que está acontecendo hoje. Eles não conduzem o rebanho de forma legítima. Por quê? As ovelhas não seguem estranhos. A incapacidade dos falsos pastores de conduzir as ovelhas de forma legítima. Se o seu líder é um falso pastor, ele não tem legítima chamada de Deus para te pastorear. Ele não é um bom pastor. Infelizmente, hoje, o que estamos vendo é isto que eu estou pregando. Não são legítimos. Hoje nós temos tanta gente falando em voz da verdade. A minha voz é a verdade. O que eu prego é a verdade. Mas só que aquilo que você prega tem que ser confrontado com a verdade, que é a palavra de Deus. É isso que diz a palavra. Apesar de ser muito familiar com a cena, os ouvintes que estavam ali não compreendiam plenamente o significado das palavras de Jesus. Eles não compreendiam. É estranho. Dorival Bezerra, seja bem-vindo. Ana Baracim, Fátima Gomes. Eles não compreendiam plenamente as palavras de Jesus. Então Jesus ele passa a explicar a ilustração de maneira mais direta. Ele declara-se: eu sou a porta. Eu sou o portal.
Jesus é a porta do aprisco que permite a saída das ovelhas e a entrada das ovelhas. Ele estava dizendo: eu sou o pastor do portal. Eu sou a entrada do aprisco e eu sou a saída do aprisco que permite a saída de vocês do judaísmo para o rebanho de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo ao povo judeu: vocês precisam sair da religião. Quando você diz, eu sou da Assembleia de Deus, você é de uma religião. Quando você diz, eu sou da Igreja Batista, você está falando de uma religião. Quando você diz quadrangular, você está falando de uma religião. Batista, Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Renascer, Sara Nossa Terra, Universal e por aí vai. Eu sou disso, eu sou daquilo. Você está falando que é daquela religião, mas você não é de Jesus. Então Jesus estava dizendo, eu estou chamando vocês para fora do aprisco, para fora do judaísmo, para o rebanho de Deus. E quando eles expulsam aquele mendigo da sinagoga, Jesus ele acolhe aquele mendigo e ele conduz aquele mendigo à comunhão com Deus. Ana Dias, seja bem-vinda, Ana Dias. Aleluia. Coisa que as igrejas não fazem hoje. Existe algum mendigo dentro da casa de Deus? Existe alguma meretriz dentro de uma igreja? Na sua igreja existe algum bêbado? Existe alguma viúva, algum órfão aí dentro? Claro que não. A Bíblia chama a igreja de um grande hospital. Recuperamos vidas quebradas. Infelizmente não tem sido assim. Este é o trabalho do Senhor. E é isto que Ele faz. E é isso que Ele vai fazer. Ele tira você dessa religião seca, morta, fria, gelada. Ele vai integrar você em um único rebanho, representando a Igreja de Cristo. Então Ele diz a você, eu sou a porta. Eu sou o portal das ovelhas. E quando você entra por ele, as ovelhas encontram o quê? Salvação. Agora você está livre. Você está livre para desfrutar os pastos verdejantes. Uma vida de abundância espiritual. É como o portal. Jesus livra os pecadores da escravidão do pecado. E Ele conduz-os à segurança e à liberdade. É isto que Ele veio fazer. Trazer o cego à luz de novo.
reintegrar a meretriz de novo na sociedade, tornar o bêbado sóbrio, trazer o órfão e a viúva de novo, a liberdade, a segurança. Ele usa o verbo salvar. A palavra salvar quer dizer que ele carrega o significado de resgatar. Resgatar do perigo. Trazer para um lugar seguro uma mensagem central para a missão de Cristo. Na época de Jesus, a maioria dos líderes eram ladrões, salteadores, exploravam e abusavam do rebanho. Era diferente do verdadeiro pastor que cuida e ama as suas ovelhas. Você nota que entre Jesus e os falsos pastores se torna ainda mais evidente. Falsos líderes. Eles eram avarentos, gananciosos, exploravam o povo. Isso é antigo, gente. Desde a época de Jesus. Jesus veio dar vida às ovelhas, protegê-los e conduzi-las à plenitude. Mas os líderes querem esfolar você. Porque por trás dos falsos pastores estava o ladrão. Ladrão aqui na figuração da mensagem de Jesus, da parábola, é uma referência a Satanás. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. Jesus ele assegura a vida abundante e a segurança eterna de suas ovelhas. Vida abundante, quem que não quer? Segurança, quem não quer? Eu quero. Jesus entregou a sua vida por nós. Mas a cada dia Jesus está dando a vida para cada uma pessoa. Anote que o capítulo 10 de João, ele destaca sempre a porta, sempre o portal, que leva a vida abundante em Cristo. Ela prepara o terreno para a próxima declaração de Jesus sobre o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Esta é a quarta declaração. Eu sou, que Jesus faz no Evangelho de João, ele diz eu sou. É a quarta vez que ele fala eu sou. Cada uma dessa afirmação apresenta algo marcante entre Jesus e os falsos líderes religiosos da época. Ele descreve esses líderes como ladrões e salteadores e agora os chama de mercenários. Ele diz, eu sou bom. A palavra bom, no grego, significa kalos, que quer dizer intrinsecamente bom, belo e amável. Indica que é um ideal, um exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso modelo, Fátima Gomes. Ele é o nosso modelo.
Ele fala sobre bondade, eu sou bom. Isso é da natureza divina de Jesus. Chamá-lo de bom é equivalente a reconhecê-lo como Deus. Ele dá a vida pelas ovelhas. Havia um sistema de sacrifício no Antigo Testamento. As ovelhas eram sacrificadas pelos pastores. Porém, Jesus inverte esta lógica. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cinco vezes neste sermão ele menciona a natureza do sacrifício de sua morte. 5 vezes. Jesus não morreu como Marte, mas ele morreu como substituto. Ele se entregou voluntariamente por cada um de nós. O sacrifício dele foi suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas é eficaz somente para aqueles que creem. Aqueles que não creem não serão salvos. O sacrifício do Calvário só serve para aqueles que creem neste sacrifício. E ele agora apresenta algo que é contra os mercenários que cuidam das ovelhas apenas por interesse financeiro. Diante do perigo, eles abandonam o rebanho, ao passo que o verdadeiro pastor protege as ovelhas que lhe pertencem. Ele abraça você. Quando você está triste, ele se alegra com você. Quando você está solitária, Lourdes de Oliveira, ele vem ser seu amigo e companheiro. Quando você está em depressão, ele vem para falar com seu coração. Ele protege. Ele conhece as ovelhas. O Evangelho de João, verbo conhecer, vai além de uma compreensão intelectual. Aqui se refere a um relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. Jesus conhece cada ovelha pelo nome. Ovelha Fátima, ovelha Dogival, ovelha Ana, ovelha Lourdes, ovelha. Ele não te conhece como doutora, como doutor, como isso, como aquilo. Ele te conhece como ovelha. É ovelha. Hoje na igreja está difícil de encontrar ovelha. Todos querem ser pastor. Quer ser alguma coisa. Mas ser ovelha é uma das coisas mais belas que tem. Ele conhece cada diferença de cada ovelha e cuida de cada uma de forma personalizada. Isso é evidente. Olha como que ele cuidava de Pedro, que era impulsivo. Olha como que ele cuidava de Tomé, que era hesitante. Ele conhece nossa necessidade, mesmo quando nós não as entendemos. Ele conhece. Eu poderia estar falando com você aqui hoje o Salmo 23, que fala sobre o pastor amado.
Mas o Salmo 23, ele tem a preocupação de descrever como o pastor cuida das ovelhas em todos os momentos. Desde os pastos tranquilos até os vales sombrios. Gente, ele fala que eu estarei com você no vale. E eu estarei contigo no monte. A passagem apresenta uma parábola tirada dos costumes do Oriente sobre o cuidado com as ovelhas. Assim como as ovelhas dependem do pastor, nós somos criaturas dependentes do Criador. Nós somos chamados de ovelha do seu pasto. A igreja é comparada a um aprisco vulnerável, enganadores e perseguidores. Contudo, o grande pastor, Gilson, um grande abraço, Gilson. Ele conhece as suas ovelhas. Ele as guarda por sua providência, guia-as por meio de seu espírito e palavra. E vai adiante dela. Como faziam os pastores do Oriente, liderando suas ovelhas no caminho certo. Os ministros, como servo de Cristo, têm esse dever de atender às necessidades espirituais das ovelhas. Cristo, pelo seu Espírito, abriu um portal para nós. Nós conhecemos sua voz. Nós seguimos a Ele. Evitamos estranhos, porque não queremos afastar dele da nossa verdadeira fé. Muitos que ouvem, olha, muitos que ouvem a palavra de Cristo não a entendem, porque não estão dispostos a aceitá-lo. Não aceita a palavra de Cristo. Mas a Bíblia frequentemente se interpreta mutualmente. O Espírito Santo revela o Senhor Jesus Cristo a nós. Ele é o portal. É uma metáfora que se oferece para a igreja. Segurança total. Segurança total contra os inimigos. Como portal, Cristo permite passagem e comunicação entre Deus e os homens. Você hoje pode falar com Deus a hora que você quiser. Você pode orar a hora que você quiser. Fale, ore, clame, busque. Você pode orar a hora que você quiser. Fale, ore, clame, busque. Você entrou no rebanho. Então você precisa passar por Cristo, mediante a fé que reconhece o seu papel como mediador. Entre pela porta. Ele te oferece promessas preciosas. Aqueles que confiam no bom pastor e permanecem sobre seu cuidado. Aleluia. Cristo é o bom pastor. Diferente daqueles que são ladrões.
negligentes, irresponsáveis. Deixe o rebanho vulnerável. Jesus é o único que demonstra cuidado perfeito com você e comigo. Porque Ele me conhece, sou ovelha dele. Ele te guarda com segurança. Ele te guarda com segurança. Quando ele se dirige aos fariseus, ele chama os fariseus de cegos espirituais. Eles haviam expulsado o homem que Jesus curou da cegueira, por este ter falado em favor de Cristo. Ainda difamaram Jesus como impostor e enganador. Uma atitude que motivou esta parábola de João 10. Os fariseus eram arrogantes, autoproclamavam pastores do povo, guiam cegos, governantes errantes. Agora Cristo se auto-revela: eu sou o verdadeiro e único pastor, enviado por Deus. Ele é um pastor legítimo das ovelhas, porque as ovelhas conhecem a sua voz. E Jesus, ele faz uma denúncia. Ele denuncia os escribas e fariseus: vocês são ladrões, vocês são salteadores, mas vocês não são pastores. Vocês não foram enviados por Deus. E vocês também não entraram pela porta legítima. Zelir Quadra, amém. Mas vocês tomaram para si uma posição que não lhe pertence. Não foi dada a vocês. Eu vou encerrar esta live hoje à tarde, dizendo a vocês que Jesus é aquele que cuida, é aquele que protege. Ele tem dedicação total. Ele entrega a sua vida por nós. É um amor de sacrifício incondicional de Cristo. E isto vai contra a ação do mercenário. O mercenário não tem o mesmo compromisso com o bem-estar seu e meu. Não tem. Jesus destaca: as ovelhas me conhecem e conhecem a minha voz. Isto aqui está mostrando que você tem que ter discernimento. Aqueles que têm um relacionamento genuíno com Deus identifica a falsa liderança. E não fica seguindo qualquer coisa. Rodrigo Mexicano, seja bem-vindo. Há muitas vozes enganosas ou adversas aí no mundo.
Ele também se apresenta: eu sou o portal. Eu sou o acesso da salvação ao rebanho de Deus. Eu sou exclusivo. Não é Maria, sou eu. Não é João, sou eu. Não é São Jorge, sou eu. Não é Pedro, sou eu. Não é São Sebastião, sou eu. Não é Gabriel, sou eu. Não são os anjos, sou eu. Eu sou o exclusivo. É somente por meio de mim que vocês vão chegar a Deus. E aqui Jesus reforça: não há outro caminho, não há outro método para se chegar ao Pai. A internet não está ajudando, viu? Está agarrando toda hora. Olha lá, tá vendo? Presta atenção para você ver. Toda hora parece que ela está instável. Lá também tá com a Sara? Se você quiser ter o caminho para a vida, o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Ele é o pastor perfeito. O seu pastor não é perfeito. A sua igreja não é perfeita. Mas Jesus é perfeito. E por isso eu sigo a Cristo. 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 As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É uma relação entre Ele e nós. É uma conexão entre o pastor e nós. É um vínculo de proteção. É um vínculo de orientação e cuidado contínuo, Rodrigo Mexicano. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É uma afirmação. É um conhecimento profundo que ele tem sobre seus seguidores.
É o amor dele sacrificial por nós. Ele é o pastor que guia, que restaura, que provê. Nos dá uma sensação de confiança, né, Rodrigo? E segurança. Não é verdade? Ei, gente, é um pastor que cuida do seu rebanho. Ele tem ternura. Ele carrega os cordeirinhos próximos ao coração. Ele é dedicado, é um pastor dedicado ao bem-estar de suas ovelhas. Guia-as com amor, segura-lhes com proteção. Ele tem prontidão de seus seguidores. Olha, atender o teu chamado. As suas ovelhas identificam a sua voz. Sabemos qual é a direção a seguir. Isso é relacionamento constante. Confiança. Temos intimidade com Cristo. Você ouve a sua voz, vai além da adição. Você compreende. Você acolhe. Você obedece às suas palavras. As ovelhas ouvem a minha voz. Ele me chama pelo nome. Eu as conheço. Quando Jesus fala eu as conheço, ele está falando sobre a profundidade do relacionamento que tem com nós, com a gente. Uma ligação. Jesus sabe dos seus medos. Jesus sabe das suas lutas. Ele sabe das suas alegrias. Conhece as suas necessidades. Isso é relacionamento íntimo que Jesus tem com a gente. Aleluia. É isso que Davi fala no Salmo 139. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Amados, nós somos amados, conhecidos de forma única e pessoal por Jesus. Elas me seguem. Vivemos segundo os seus ensinamentos. Trilhamos seus caminhos. Somos fiéis a Ele. Enfim. Enfim. Oh, gente. Ele é o nosso pastor e somos suas ovelhas. Amados, é uma mensagem como se fosse um prato de arroz e feijão e um bife e uma covinha do lado. E uma Coca-Cola à direita. Mas uma mensagem saudável. Uma mensagem que você pode alimentar-se e ter saúde plena. Aleluia. Aleluia.
Olha, eu tenho uma religião, essa religião é Cristo. Eu posso ter 10.000 problemas temporais. Eu não me vejo só como uma ovelha sem pastor, mas eu me vejo como uma alma pastoreada. Eu me vejo como uma alma pastoreada pelo meu Jesus. Ele sabe o que nós precisamos. Ele nos conduz a verdes e águas tranquilas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus provê toda a necessidade. Ele me alimenta com os pastos verdejantes da palavra e me conduz para o lado das águas tranquilas de suas ordenanças. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz. Fiquem com Deus. Valmor Freitas, diáconos, Valmor de Jesus Freitas, da cidade de Araquária, está pedindo oração, amados, para a recuperação de cirurgia que teve na garganta, faringe, esôfago. Creio nas orações. É quase o meu problema também. Eu estou tendo todo mês uma cirurgia no esôfago para tratar de vasos sanguíneos, ligaduras. E o irmão está pedindo oração aqui, gente. Vamos orar por ele. Viver em comunhão é muito bom. Aleluia. Eu creio que Deus vai me curar e vai curar você também, tá bom? Aleluia. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos continuar confiando em Deus, irmão Valmor. Ele é um Cristo que opera milagres. Olha o Rodrigo Mexicano falando aí, pega essa glória.